Como a gente vem acompanhando, a pandemia do coronavírus está impondo desafios a uma economia que já não vinha bem. E quem comenta para a gente sobre isso é a Denise Campos de Toledo. Vários indicadores de atividade mostram que a economia brasileira já vinha patinando no processo de retomada antes mesmo do coronavírus. O setor de serviços, por exemplo, de acordo com o IBGE, recuou 1% em fevereiro, o pior resultado desde julho de 2018. A indústria, conforme pesquisa da CNI, a Confederação Nacional do Setor, também perdeu ritmo. Faturamento e utilização da capacidade instalada ainda avançaram um pouco em fevereiro, mas horas trabalhadas, rendimento médio e massa salarial recuaram, com o nível de emprego estável. Para Marcelo Azevedo, economista da entidade, fica difícil prever o que poderá acontecer, já que o setor sente o impacto de uma crise de demanda interna e externa, sendo que uma das maiores preocupações é com o emprego. Uma série de efeitos com as demandas, com as medidas também acontecendo ao mesmo tempo, que vem no sentido contrário. Desse caldo, a gente não consegue saber ainda quais são os setores que poderão ter um resultado menos negativo ou até positivo e outros que poderão ter um resultado mais complicados nesses meses de abril e de março e de abril. Comércio e serviços já começaram a contabilizar as perdas relacionadas à pandemia. O comércio, com 3 de cada 4 estabelecimentos fechados em 10 estados, acumulou na segunda quinzena de março perdas da ordem de 56,3 bilhões de reais, segundo a estimativa da Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo, sendo que no turismo, também na segunda quinzena, o prejuízo chegou a 14 bilhões de reais, com potencial para eliminar 295 mil postos de trabalho. Para o economista-chefe da Confederação, Fábio Bentes, o aumento do desemprego pode comprometer uma reação mais à frente, o que vai depender muito da duração do isolamento. A gente teve aeroportos no Brasil, como Goiânia, Salvador, uma cidade turística, em que em alguns dias não houve operação. Então, como há uma correlação muito forte entre o transporte aéreo e a receita turística, não é muito difícil a gente constatar que a queda se acentuou muito na segunda quinzena, naturalmente por conta de todo o isolamento social, todo o protocolo para controlar a pandemia. Se a gente conseguir, a partir de maio, já registrar alguma recuperação da atividade, eu acho que esse problema do desemprego tende a ser um pouco menor. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, reconhece que os recursos destinados às empresas para garantir até a manutenção dos empregos não têm chegado da maneira como deveriam, mas assegura que medidas vêm sendo tomadas para evitar que o dinheiro fique parado nos bancos. Nós passamos a tomar uma série de outras ações. Uma delas foi um crédito direto para a folha de pagamento. Ao invés da gente aumentar a liquidez e esperar que o mercado bancário levasse esse recurso para a folha de pagamento, nós injetamos o recurso para que ele chegasse direto ao financiamento da folha de pagamento. O Conselho Monetário Nacional tomou algumas medidas que não são medidas confortáveis, que implicaram em restrições aos bancos para que eles distribuam mais dividendos, pré-paguem dívidas e assim por diante. Porque nós não queremos que esses recursos que cheguem aos bancos sejam usados para distribuir mais lucro para o acionista ou para pré-pagar dívidas. Carlos Alexandre da Costa garante que o conjunto de ações na área econômica permite que o Brasil sobreviva à crise e volte a crescer, mesmo com o ineditismo da situação que o país está enfrentando. Vocês podem ter absoluta certeza de que o Brasil vai passar por essa crise sem uma quebradeira. E nós falamos isso porque essa é uma crise temporária, né? O Brasil é permanente. O Brasil tem bases sólidas para retomar um processo de crescimento. É uma situação, como eu disse, para a qual nós não estávamos, ninguém estava preparado. Mas é assim que nós crescemos, nós amadurecemos como país, é assim que nós nos tornamos mais unidos. O secretário reconhece as dúvidas que os empresários ainda têm sobre as medidas adotadas e ressaltou muito a página do governo que procura esclarecer essas dúvidas. Para quem quiser acessar, é no www.gov.br/vamosvencer.